E abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, de capítulo 1, de 21 a 29. E diz assim, a carta de Paulo aos Colossenses: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora, dizendo Paulo, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho combatendo, segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, do aprendizado da mesma nesta noite, e que esta palavra nos ajude a sermos transformados, que o nosso caráter seja transformado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu trago aqui, irmãos, para considerarmos, antes de entrarmos no texto propriamente dito, algumas curiosidades. O apóstolo Paulo, quando aqui ele escreveu esta epístola, do conhecimento dos irmãos, já falei aqui que ele estava preso, foi em uma das suas prisões, e como eu já expliquei para os irmãos, a prisão de Paulo não era aqui a prisão que nós conhecemos na realidade do dia de hoje, pelo fato dele ser um cidadão romano, e ele tinha direito a ficar com algumas regalias, ficava assim preso, algemado a um soldado romano, porém ele poderia ali escrever, ele ficava numa residência, numa casa, né? E ficava ali a guarda pretoriana, né? Ali cuidando dele, e para auxiliá-lo foi lá Timóteo. E a curiosidade dessa carta é que Timóteo foi ajudá-lo exatamente como um escriba, e ele foi até Paulo para auxiliá-lo. Tanto é que em Colossenses 1 se refere a esta questão, dizendo que Timóteo que estava lá com ele, auxiliando a ele, e alguns estudiosos e pensadores da teologia, né, eclesiástica, eles chegaram a essa conclusão, que Timóteo escrevia para ele enquanto ele ditava, né, e que no final ele só assinou a carta, porque Paulo, nas suas cartas, ele dizia que já estava ficando com problema na visão, e escrevia com letras grandes, porque não tinha o recurso do óculos, né? Então é uma curiosidade, que
Timóteo estava com Paulo, né? E outra coisa também que devemos considerar nesta epístola é que a essência desta epístola estava nos ensinamentos dele, que somente Jesus Cristo poderia salvar, e somente por meio dele os pecados eram perdoados. Paulo incentivava os colossenses a continuarem fiéis, construindo a sua fé, um alicerce seguro, através do conhecimento da palavra. Então, antes de nós comentarmos esse trecho da carta, eu queria trazer isso para os irmãos, lembrando o pano de fundo que tem essa carta, né? Então, a intenção de Paulo é trazer firmeza à fé dos irmãos, para que eles não fossem enganados, porque, como eu já falei anteriormente, a igreja de hoje ela é atacada por heresias, a de ontem também era atacada. Então as pessoas diziam assim: olha, tá certo, Jesus, salvação, mas precisa de mais um acessório. Alguns ensinavam que precisava do sábado, né? Jesus mais sábado, guardar o sábado. Diziam que precisava de ter um anjo para auxiliar ali, que eu já até falei sobre isso. E eu não recrimino as pessoas que acabam acreditando nisso. A culpa mesmo é de quem é líder, que ensina errado para essas pessoas. Esses irmãos muito bem intencionados aprendem isso, coitadinhos, e começam a acreditar nisso porque confiam na liderança. Assim como eu tenho uma parcela de confiança da parte de vocês. Por isso que a gente vai ensinando a palavra, porque se até eu mesmo, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, se um anjo vier e trouxer um outro evangelho, que não é esse que eu estou pregando, vocês não acreditem nele, né? Então é tão sério esse negócio de você saber no que está crendo, para não fazer papel de bobo, né? Para você não ser motivo de chacota, né? Então por isso Paulo escreveu esta carta. E ele começa dizendo assim: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Essa primeira parte nos traz uma particularidade, né? Quando ele diz assim: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos, e ele vai mais além, e vocês eram inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Irmãos, o que Deus mais deseja de nós é que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E como é que é o nome da nossa verdade? Quem é a nossa verdade? Alguém diz assim: olha, a minha verdade é relativa. O que é verdade para você não é verdade para mim, e vice-versa. Então, a minha verdade é relativa. Eu não sou obrigado a crer na sua verdade. Aí nós entendemos essa palavra. Mas acontece que, meus irmãos, a nossa verdade não é uma frase. A nossa verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Amém, irmãos? A tua verdade deve ser uma pessoa. Então é fácil de explicar a verdade, que não é uma letra, que não é um pensamento, que não é uma frase. Mas a verdade da qual nós nos referimos chama-se Jesus. E esta verdade, ela não é relativa. A verdade chamada Jesus, ela é absoluta. E não tem do que mexer. Não tem do que mexer. Glória a Deus. E aí fica fácil crer. E é isso que Paulo estava dizendo: olha, vocês eram estranhos porque vocês não conheciam. Da mesma coisa Paulo fala, escrevendo aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 10, que diz assim: eu dou testemunho que vocês têm zelo por Deus, mas que vocês não têm entendimento. E Paulo está tratando aqui de entendimento, dizendo assim: olha, vocês eram ignorantes, vocês eram inimigos. O que é que faz um ser humano ser inimigo de Deus? Meus amigos, irmãos, é a questão do pecado. O pecado é o fator espiritual que separa
o homem de Deus. E Paulo está dizendo aqui nessa carta, nesse trecho, o problema da humanidade é o pecado. A solução para o pecado é Jesus Cristo. E ele passa a carta todinha dizendo isso. E escrevendo aos Colossenses, ele está dizendo a mesma coisa. Escuta, vocês estão querendo se desviar, vocês estão querendo... Tem uns que dizem assim, olha, para agradar a Deus, como falou o Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que folgar os nós das gravatas, do sapato, tenho que perder a data, tenho que ficar maluco. Mas a Bíblia diz, se você quiser ter uma comunhão com Deus, se quiser falar com Deus, você pode fazer isso através da oração. Amém, meus irmãos? E esse acesso está aberto por esta verdade chamada Jesus. Ele é caminho, ele é acesso. Faz download de Jesus aí, irmão. Te conecta com ele. É o Wi-Fi celestial. Conversa com ele. E digo mais, para onde você for, vai estar em área, não vai estar fora de área. Ô, coisa chata. Eu viajei para o Nordeste lá, a Clara ficou aqui, eu fui sozinho para lá. No maior escuro da vida, ô Júlio. Já pensou? Fui lá para o Nordeste, me deixou no escuro lá, claro. Aqui era claro, lá escuro, Eliane. Mas com Deus não tem isso. Eu viajei para lá, a Clara não foi comigo, mas o Espírito Santo foi comigo e ficou com você. E é isso que Paulo está falando. Olha, essa fé de coisas fora de você não funciona, meu filho. Vocês eram estranhos, inimigos de Deus. Agora, através de Jesus, vocês são reconciliados com Deus. É reconciliação, é luz, é caminho claro. No corpo da sua carne pela morte, aí ele explica, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Ele explica o segundo versículo, dizendo assim, olha, isso aconteceu no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele, a morte, que morte? Morte de cruz, pagando a nossa culpa, os nossos pecados ali naquela cruz, para nos tornar santos e irrepreensíveis, inculpáveis, tudo isso na pessoa de Jesus, com o seguinte objetivo, de na verdade permanecer fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, ou seja, manter a firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, e não apenas firmes, mas constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. E palavra maravilhosa. Por que diz seja firme e constante? Porque se você olhar um pouquinho no retrovisor da tua vida eclesiástica, e eu também, vamos ver muitas pessoas que até com tristeza nossa, às vezes a gente sente saudade das pessoas. De vez em quando eu ligo para umas ovelhinhas que saíram, que nem me disseram tchau. Eu ligo quando eu tenho contato, eu ligo, eu falo assim, como você está? Estou orando por você. Essa semana um me ligou, falou, pastor, estou viajando, estou saindo de São Paulo, vou morar numa outra cidade. E eu falei assim, estava convidando ele para vir para o culto. Ele falou assim, mas para onde eu for lá, pastor? Eu vou procurar uma igreja. Aliás, ele disse que já tinha ido, já tinha mudado. E disse que já estava indo numa igreja lá. Glória a Deus. E eu fico feliz porque é tão triste quando você olha no retrovisor e vê pessoas que caminhavam com a gente, que tinham firmeza na fé, que até cantavam, até louvavam a Deus. E aí não estão mais caminhando. Não é? Apostataram da fé, estão caminhando, às vezes trocaram isso por um copo de cerveja, um trago no cigarro, ou seja, trocaram isso
por coisas que não valem a pena, que não trazem aquela paz que Jesus Cristo dá. Trocou por um vício qualquer, não é? Às vezes um negócio que não nada a ver. E isso nos causa tristeza, mas a Bíblia, Paulo estava dizendo assim, escuta, a vida com Cristo, ela não é uma maratona de uma corrida assim muito rápida. A vida com Cristo, ela é um negócio mais demorado. Ela é aquela maratona de 10 quilômetros, né? 10.000 metros. Se você for correndo muito, você não chega no final. Você tem que manter um ritmo. Quando você vê alguém querendo fazer tudo, correr muito, daqui a pouco aquela pessoa cansa. E tem alguns que querem nunca mais saber de igreja, de fé, de nada, e some no mundo. E às vezes fala com essas pessoas, o que aconteceu? Não aguenta nem passar na frente da igreja, porque, sei lá, porque é uma caminhada, firmes e constantes. E Paulo estava dizendo aos Colossenses, olha, vocês entendam que a caminhada na fé requer firmeza e permanência. E ele fala disso aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler. Firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. É desse ministério que Paulo estava sendo feito. Que ministério? Ministério que fala do reino de Deus. O que é reino de Deus, pastor? Não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria, é justiça. Isso no Espírito Santo. E não é coisa externa, não. É benefícios que vêm para nós através do Espírito Santo. E é por isso que quando a gente prega a palavra, fala assim, alguém quer isso para a sua vida? Aí alguém levanta a mão e diz assim, eu quero. Ou lá no seu coração fala assim, eu quero. Porque se você não levantar a mão, mas Deus está ouvindo no teu coração, e a partir daquele momento, essa vida começa a ser transformada. O Evangelho é para aqueles que estão insatisfeitos com a vida do jeito que está. Aqueles que estão achando que está bom demais, que não tem nada para ser corrigido, não tem nada que pode melhorar. Sabe aquele ditado, aquele dito popular, esse dito eu chamo de maldito, que diz assim, se melhorar estraga, isso é um maldito. Se melhorar não estraga, se melhorar fica melhor. E a proposta do evangelho que Paulo disse assim que era ministro, é que entra na sua vida e te faz uma melhor mulher de Deus, uma melhor mãe, uma melhor funcionária, uma melhor pessoa, um melhor homem, um melhor pai de família, um melhor marido, um melhor companheiro, um melhor trabalhador lá na empresa. Tinha uma irmã que disse que alguém denunciou ela ao patrão, disse assim, olha, essa funcionária fulana de tal, ela fica enrolando no trabalho, ela está fazendo umas coisas erradas aí o patrão tomou uma providência, colocou uma câmera e deixou vigiando a irmã lá. Resultado das filmagens, o patrão chamou a pessoa que denunciou e mostrou, falou assim, a funcionária que você disse que estava fazendo isso e aquilo, ela é a melhor funcionária que eu tenho aqui, até melhor que você. É assim que Deus faz, porque não adianta Ele transformar a casca, Ele começa de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Mas se você disser que quer, algumas pessoas nunca disseram isso, que queria. Dois dos meus filhos, quando eu fiz esse apelo, eles disseram que queria, sair do lugar deles correndo, me abraçaram, e eu falei, Jesus, foi o jeito que eles tiveram, na hora do apelo, eles saíram de onde estavam, e vieram, me abraçaram os dois, enquanto chegaram mais pessoas entregando a vida para Jesus, e eu entendi que eles disseram, papai, eu fiz essa decisão, e eram pequenos, e para a glória de Deus até hoje estão servindo ao Senhor.
Deus, porque é uma decisão. E Paulo estava dizendo exatamente isso nessa carta. Ele disse assim: olha, é este evangelho que eu estou pregando. E ele prossegue dizendo assim: regozijo-me agora no que padeço por vós. Ele estava falando que isso porque estava preso. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Não é? A igreja não é esse lugar. A igreja somos cada um de nós. E ele estava aqui prestes a ser decapitado. Eu não consigo entender, a minha mente é muito curta, mas eu não consigo entender um homem que já estava prestes a ser decapitado fazer uma declaração dessa, dizendo que vale a pena sofrer as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, que somos nós, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Tudo isso que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim: escuta, eu estou vivendo isso, estou passando isso, e eu creio que vale a pena isso, porque eu estou passando isso em benefício de vocês, que não estão presos, em benefício daqueles que viriam a crer, que estariam sentados nos bancos dessa igreja, nas cadeiras dessa igreja, hoje é dia 7, dia 8? Hoje é dia 8 de junho. Aqui faltam 10 minutos para as 21 horas, que estariam sentados aqui. Paulo disse: vale a pena eu estar aqui preso, escrevendo essas coisas, para aqueles que virão a crer, que estarão lá para frente, acreditando nesta palavra e sendo transformados por esta palavra. Está aqui o Clóvis. Vou falar da vida dos outros agora. O Clóvis, posso falar? Ele nem sabe o que é uma confiança danada, né? Mas eu sei pouca coisa de você. Fui visitar o bar desse camarada, dono de bar, esse camarada aí, dono de bar. Eu digo isso para a glória de Deus. E eu fui lá, eu falei: eu vou lá no teu bar. Aí a abençoada me levou, não sei quem foi que me levou, não sei se eu fui. Eu sei que eu cheguei lá nesse bar e eu fiz uma oração lá dentro do bar. E glória a Deus, o bar fechou, o coração dele abriu para Jesus, batizou, está sendo transformado pelo poder de Deus. E ele era assim, uma para mim, outra para mim e outra para o cliente, não era assim? Está aí servindo a Deus, hoje é um cidadão do céu honrado. Ô pastor, aquele outro não é honrado? É honrado também, mas precisa de libertação. É ou não é, Clóvis? Pergunta se o Clóvis quer voltar. Quer mais não. Quer não. Melhorou a comunhão com a família, essa transformação que Paulo estava falando. Viu? E acontece até hoje. Tem outros Clóvis, viu? O Clóvis, eu acho que deve conversar com outros Clóvis aí e falar: olha, tu já dá o testemunho, né, Clóvis? Eu era assim, eu parei, eu estou servindo a Deus. Não tem como não, né, Clóvis? A gente se encontra eu encontro com outros marinhos que diz que pastor é ladrão, que igreja é enrolação. Eu dizia isso. Eu encontro com outros marinhos e eu olho e falo assim: estou vendo um espelho aqui na minha frente. Mas eu digo para ele: olha, aí eu conto meu testemunho para ele. E foi para isso que você foi chamado, para dizer o que Deus fez na tua vida. O que Deus fez na tua vida. O que Deus está fazendo na tua vida. Alguma coisa? Agora, esse Deus que é muito do futuro, esse Deus que é lá do... Não tem gente que diz assim: olha, no meu tempo, a igreja que eu frequentava, não sei o que. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Primeiro, eu vou arriscar um negócio aqui. Primeiro, que às vezes essas pessoas contam tanta mentira que não era assim no tempo dele, não. Nem participava tanto. Aí fica uma igreja lá do tempo do Ronca, como diz na terrinha, e outra igreja lá que vai vir ainda, que é uma igreja ufológica, que vem pelo ZT, de tão futurística que é. E a igreja de hoje? O que Deus faz hoje com você? O que está fazendo agora, nesse exato momento? Uma coisa que Deus fez com você agora, hoje, nessa hora, foi trazer você. A Bíblia diz que ninguém vem para uma reunião dessa se não for movido pelo Espírito de Deus. Todo mundo aqui, todos nós,
Essa porta está aberta, mas ninguém entra aí se não for movido por Deus. Pelo diabo é que não é. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta que ele atrapalhou muito de vir, de entrar pelaquela porta hoje. Eu tenho certeza que ele atrapalhou. E você, se você não faz uma forcinha, você não estava aqui hoje. Estou errado? É uma forcinha mesmo. Você tem que começar a pensar de manhã. A dica é essa. Se levanta e diz assim: hoje tem culto de oração. Aí você vai tomar um cafezinho e fala assim: hoje tem culto de oração. Aí você vai lavar o prato: hoje tem culto de oração. Aí você vai pegar o ônibus: hoje tem culto de oração. Aí quando for meio-dia, tu já está cansado de dizer isso. Aí tu descansa um pouquinho, depois do almoço continua. E quando tu descer do ônibus, se tu não estiver dizendo que tem culto de oração, o teu corpo está dizendo: hoje tem um sofá e a televisão. Hoje tem um sofá e a televisão. O sofá. E não vem. Até quem não trabalha. Imagina quem trabalha. Não vem. E Paulo está dizendo isso assim: olha, é assim, é esse evangelho que eu estou pregando. Aí ele continua dizendo assim, ó: um evangelho que se doa, um evangelho que é usado por Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos, eu estou caminhando para encerrar, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Viu, meus irmãos? Esse evangelho que Cristo está no para-brisa do carro, que Cristo está na geladeira, que tem até um quadro lá com a Santa Ceia, lá no quadro, na sua sala, que tudo que você tem, fala assim, você põe lá que é de Cristo, que é de Deus, que é tudo que você tem. Esse evangelho que é fora de você e fora de mim, talvez seja um evangelho até mais cômodo para se viver. Um evangelho que se apoia só em boas obras. Não, eu sou boa gente, eu pago conta de luz, pago conta de água, eu nunca fui na delegacia, eu sou bom para minha esposa, meu querido, minha querida, eu sou bom para o meu marido, meus queridos irmãos, isso aí é obrigação social, nada mais. Aí eu não bebo, eu não fumo. Tem um gatinho ali na casa da minha norinha que não bebe, não fuma, mas faz umas coisas erradas também, o gatinho. É que ele faz escondido, ninguém vê. O evangelho que Jesus apresenta vai além, irmãos, dessas coisinhas, sabe? É um evangelho que entra na vida. Cristo em vós, esperança da glória. É Ele que conduz a gente à vida eterna. O mérito está nele. Foi Ele que pagou o preço. Quem é que merece aqui salvação? Ninguém merece salvação aqui, a começar por mim. Mas o evangelho é manifestação da graça, que é presente sem merecimento. Evangelho é representação da misericórdia, que é não receber o que merece de castigo. Então é só eu levantar a mão, entregar a vida para Jesus e deixar o pastor me dar um banho? Não, é você. É você. Vamos esperar. Não tem problema não. Aqui é ao vivo. Isso. Pronto, resolvido. Quem é que nunca esqueceu ele ligado, não é não? Glória a Deus. Entendeu, meus irmãos? Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, e para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo estava dizendo assim, olha, para a gente sintetizar, Paulo está dizendo assim, o intuito de Deus é apresentar todo ser humano cada vez melhor. E Paulo estava dizendo assim, eu sei que Jesus pode fazer com você, porque Ele já fez comigo. Quem foi Paulo? Paulo foi Saulo. Já estou encerrando, tá? Paulo foi Saulo.
Quem era Saulo? O primeiro mártir cristão chamado Estevão. Foi apedrejado, foi sentenciado por morrer, apedrejado por ser um cristão. O primeiro mártir cristão foi Estevão. E havia na lei de então, Saulo tinha uma habilitação para matar crente. Essa é a história pregressa de Paulo. Capítulo 9 de Atos, se não me falha a memória, está lá a história, a conversão de Saulo. E disse que a multidão que estava para apedrejar Estevão por estar testemunhando de Jesus, a multidão pediu a autorização a Saulo para fazer isso. E diz o texto que Saulo consentiu com aquilo lá, largando a capa dele, né? É um sinal que podia fazer. E para a glória de Deus, irmãos, para a edificação da nossa vida. E quando eu li esse texto, eu não compreendi, a minha mente não conseguia processar isso, porque Estevão estava morrendo apedrejado. Você sabe o que é ser apedrejado? Quantos aqui já levaram uma pedrada na cabeça, em qualquer parte do corpo? É uma coisa muito ruim. Eu não sei quantos já levaram, eu já levei uma na cabeça, até hoje tem uma marca aqui. É uma história que eu conto depois, quando eu era criança. Aí eu tomei uma pedrada e dói. E Estevão morreu apedrejado. E Saulo consentia com a morte de Estevão. E sabe o que o texto diz? Que ele viu os céus abertos. Junto com a provação, meus irmãos, junto com a situação que você se encontra, o Senhor, Ele dá subsídios espirituais para você suportar. Por isso que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode. O inimigo das nossas almas fala assim: olha, você é fraquinho, você não pode. Aí você vai dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai andando e vai dizendo, e vai chorando, e vai dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. E você vai citando a palavra. Já experimentou citar a palavra no momento de que você precisa? Abraão usou Jirê. Isaac perguntou: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, cadê o animal? Abraão não tinha resposta para o seu filho Isaac, porque o sacrifício era Isaac. E Abraão, como pai, não tinha como dizer: é você que eu vou imolar. E Deus falou no coração de Abraão e ensinou para Isaac. E quando Isaac ouviu isso, ele estava recebendo a provisão e o livramento do Senhor. Isaac perguntou: pai, cadê? E eu imagino que houve uma pausa. A Bíblia não diz não, mas teve uma pausazinha assim, que Abraão falou: o que é que eu respondo? Você nunca passou por essa situação, não? Que uma coisa tão complicada, e alguém te perguntou, foi inquirido, e você faz aquela oração, passa um e-mail para o Senhor rapidinho, e fala: Deus, é agora. E Abraão fez isso na internet de então. E Deus disse assim: Jirê, eu sou o Jirê. A resposta para aquilo que não tem resposta é: Deus proverá. Amém, meus irmãos? Deus falou contigo nessa noite? Leva essa palavra no teu coração, porque é de Deus. Vamos orar? Você pode ficar de pé um pouquinho? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade da Tua palavra. Obrigado, porque este evangelho que está na carta de Paulo aos Colossenses é o mesmo evangelho que nós precisamos hoje. Obrigado por cada uma das pessoas que saiu das suas casas e veio para aqui. Ó Deus, aquilo que eu falei que foi coisa da minha mente, do meu coração, de mim mesmo, que possa cair no esquecimento,
mas aquilo que veio da parte do Senhor possa permanecer nos corações, para que o teu povo se alimente e que tenha uma vida que glorifique o Senhor. E no final deste momento tão especial que é de culto ao Senhor, que o Senhor cresça, que nós diminuamos e que a tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?